Então eu quero chamar aqui para participar do nosso podcast de hoje a minha amiga Ariane Marques. E nós temos uma questão da ejaculação precoce. Sabe, eu me lembro de um casal que me procurou uma vez, ela reclamando muito que o marido tinha esse problema de ejaculação precoce, eles eram recém-casados e eu tentei convencê-lo a buscar ajuda, mas infelizmente, como ele não levou muito a sério, 2 anos depois ela preferiu se separar dele porque ela entendia que o sexo era muito importante para ela e talvez ele não deu tanta importância no buscar ajuda. O que você tem a dizer sobre isso? Pastor Josué, a primeira coisa que nós precisamos entender, ejaculação precoce tem cura. E na maioria dos casos, se não é uma situação severa e antiga, são questões superficiais relacionadas à ansiedade ou à sensibilidade excessiva no corpo peniano. Tem cura e o tratamento é muito simples. Então, essa é a primeira fala que eu quero deixar claro aqui. Homens, atenção, mulheres também tem cura, não desista, né? Agora é importante o que o pastor Josué falou. A mulher procurou ajuda, tentou acolher o marido, trazer ele para um ambiente de ajuda e não houve esse interesse da parte dele, talvez por vergonha, por insegurança, né? A ejaculação precoce, normalmente, numa regra, ela tem 2 fatores de relevância. A gente fala que é o fator que alimenta essa inadequação ou essa disfunção sexual, que é o quê? Ou a ansiedade em excesso. Uma pessoa que já vai para o ambiente sexual pensando, vou ejacular, meu Deus, como que eu faço para segurar? E ali tem uma conversa interna muito alta, que a gente tem que buscar ali o equilíbrio, respirar. Eu gosto muito de sugerir coisas básicas, um passo a passo que auxilia muito, e já vou explicar sobre isso, que é o passo a passo do ambiente, da preparação da mente e do corpo para o ato. Isso ajuda muito em melhorar o controle ejaculatório. Mas um outro fator também que acelera esse desejo de ejacular, que se torna uma coisa quase que impulsiva, né, sem controle, é a sensibilidade peniana. Alguns homens vão ter uma sensibilidade tão grande no corpo peniano que vão precisar, assim, de um dessensibilizante, de um tratamento para diminuir essa sensibilidade excessiva. Agora, olha, é muito importante, pastor, primeiro, reconhecer que você é o homem que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois, você não é o primeiro e nem vai ser o último, tá? Isso é mais comum do que você imagina. A mulher, ela é cíclica, né, pastor? Então, a mulher, às vezes, ela tem um período pós-parto que cai a libido, ela tem o período da menopausa. Então, a mulher também tem fases que tem muito libido e não tem, que tem muita lubrificação e não tem. Então, vamos entender que está tudo bem se o homem está passando por um período de ansiedade. E que essa ansiedade tem feito ele ejacular muito rápido. O que nós temos que entender e levar muito a sério é que quando nós nos casamos, nós temos uma responsabilidade sexual para com o outro. Então, não é só sobre eu ter ou não vontade, é sobre eu ser responsável sexualmente falando. Então, procure tratamento. Aí aquela fala, né, pastor? O que fazer? Essa é a pergunta de $100.000. O que fazer para controlar esse negócio que fica assim, ó, desesperado? Em primeiro lugar, é a preparação do corpo e do ambiente, né? Quando nós preparamos principalmente os sons, alguns homens, pastor, o nível de ansiedade tão grande que é importante colocar uma música no ambiente sexual, né? Coloca um instrumental, cuidado com a música, né? Mas coloca uma música, né? Vai entendendo e falando para seus conflitos internos, né? Olha, eu consigo, eu tenho controle, eu estou equilibrado. Trabalhar a respiração diafragmática durante o banho, ó. Segura um pouquinho, relaxa e vai tentando baixar essa ansiedade, tá? Alguns casos de ansiedade é digno, sim, de procurar um psiquiatra, não é demônio, não é o inimigo. tá tudo bem. A gente até conhece uma psiquiatra maravilhosa, né, pastor José? Doutora Juliana Lobato, uma linda. E tem outros profissionais incríveis. Então, alguns homens têm um nível de ansiedade muito alto e talvez precise, sim, de uma medicação, mas com prescrição médica, tá? Após fazer exames, avaliar o hormônio, aí o médico vai te dar essa orientação. Então, vai preparando esse corpo.
para que você tenha mais controle ejaculatório. Vai devagar ali, beija bastante na boca, deixa a penetração por último. Isso ajuda a baixar essa ansiedade. Tem várias outras dicas que a gente, no decorrer do nosso encontro aqui, eu vou contando tudo. Ótimo. Agora tem uma outra questão que eu acho que essa é a preocupação de boa parte das mulheres. Como a mulher pode deixar o esposo com muito desejo por ela? O que ela tem que fazer para que realmente o marido fique com a vontade de voltar para casa logo? Oh, coisa boa! Primeiro, parabéns, né, por essa mulher que está perguntando isso, pastor, já que a maioria das mulheres se preocupam muito mais com a questão da casa, dos filhos, do que com ser desejado. A qualidade do som, você está vendo aí? Nós mulheres temos cristãs que tememos ao Senhor, mulheres de Deus, também temos que entender que temos um marido que tem desejo sexual, e que o desejo sexual não é coisa do Satanás, não, é coisa de Jesus, só precisa ser alimentado da maneira certa. Então eu acho que uma das primeiras coisas que uma mulher pode fazer para deixar o marido ali com desejo por ela, com vontade de possuí-la, né, intimamente, é cuidar da imagem, cuidar do cheiro. Eu brinco, tá, pastor? Eu já até falei isso em algum momento aí nos nossos vídeos e tudo. Eu acho que ela tem que entender o poder de ser sexy e sensual dentro de casa, de janela fechada. Então, por exemplo, um ótimo momento para a mulher ser sexy. Tá sozinha, esperando o marido, põe sim uma roupinha que valoriza as pernas, as curvas, o decote, de janela e de porta fechada. Para o marido ter aquela imagem sexy da mulher que ele vai despir, que ele vai beijar, isso é muito importante. Você está alimentando o alvo erótico do homem que já existe. Infelizmente ou felizmente, a verdade é que um homem saudável, que tem muita testosterona, ele pode orar, jejuar, mas ele vai ter desejo. E o desejo, ele vai gerar fantasias. Quando eu falo para a mulher, olha, seja sexy dentro da sua casa, tenha a bermudinha coladinha, tenha a roupinha transparente, tenha o perfume para o sexo. O que é um perfume para o sexo? É aquele perfume que seu marido mais gosta. Esse perfume a mulher não deve usar para ir para a igreja, para o trabalho, não. Só para quando o marido, né, for deitar de conchinha com ela, tendo ou não relação, vai criando essa memória olfativa que é muito sexy para o casal. E sim, quer ser desejada? Faça bem feito. Eu brinco que quando o restaurante é bom, a freguesia volta. Então, já que vai namorar, fala, já que eu vou namorar, eu vou fazer bem feito, vou fazer com vontade, sem preguiça, né? Então, são coisas simples, mas que fazem um homem sentir vontade de possuir a esposa, de despí-la, de beijá-la. Isso são alguns dos vários detalhes que alimentam esse desejo e faz toda a diferença. Ótimo. Você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso podcast, é uma família falando com a Ariane Marques, que é sexóloga e é uma profissional muito competente nesta área, com vasta experiência, atendendo muitos casais e ajudando estes casais a viverem uma vida na intimidade com qualidade. Ariane, uma outra questão que sempre chega, algumas mulheres dizem, olha, eu não sou muito assim adepta ou não me sinto muito confortável com o sexo oral, mas o meu marido gosta muito. Então, explica um pouquinho por que os homens gostam tanto de sexo oral e as mulheres deveriam aprender também a gostar. Eu acho que os homens gostam mais por uma questão cultural, de se sentir o macho, de se sentir... Isso é talvez um primeiro lugar, não que tenha uma escala, mas aquela questão do homem se sentir macho, tocado, desejado, a situação dele imaginar a esposa com a boca ali, isso é uma situação que gera prazer. E aí entra um segundo fator, é uma região muito sensível, o corpo peniano, a glândula genital criado por Deus, perfeitamente belo, como somos nós, homem e mulher, ele é uma região cheia de terminações nervosas. Eu brinco que a mulher, quando ela sabe dar uns beijos no tudão, o marido é mais feliz, sabe? Ele vive assim, você olha para ele e você vê ele mais simpático. Mais sorridente, mais simpático, porque é uma região muito sensível. E quando a mulher faz uma massagem, ou quando acontece essa penetração, dá prazer. Mas, se a mulher souber fazer
uma delícia oral, fazer o sexo oral de uma maneira legal, o homem pode sentir mais prazer com o sexo oral do que com a penetração, no sentido de sensibilidade, tá? É claro que isso é uma carícia, não é para ser o principal do sexo, isso é um momento. E se a mulher souber fazer também, e o homem tem uma ereção meia bomba, é uma ereção que não é muito entumecida, não é muito rígida, ajuda também na vasodilatação desse corpo peniano. Então, vai ficar com uma ereção mais rígida se for logo ali no começo. Agora, certo é que Deus nos deu a sensação de penetração para ser a sensação de mais prazer. E a mais importante no momento de intimidade do casal. Quando a gente coloca aí essas questões de prazer, está voltado também para a questão de autocuidado da mulher, que a gente fala num outro momento. Aquela mulher que às vezes vai ficando mais frouxinha, que não faz exercício para fortalecer essa musculatura, a gente fala disso num outro momento. Então, como fazer, né? Já que o maridão gosta, o maridão pede, às vezes a mulher fala, ai, não gosto muito disso, não. Normalmente, pastor, as mulheres que eu já escutei ao longo desses mais de 10 anos, elas têm coisa com gosto e com cheiro. Tipo, ai, Ariane, o cheiro é forte, o gosto é ruim. É ruim mesmo, gente, é o genital. Ali não tem leite condensado, não, gente. a secreção, né, de excitação que o homem expele, sendo a ejaculação ou não, quando o homem está excitado, ele vai expelir, ele vai secretar uma secreção, uma lubrificação masculina. E aquilo ali tende a ter o gosto ruim mesmo, porque é ácido. Tem um pH ácido. O que a gente indica? Use um gel beijável, né? Um gelzinho beijável que você pode espalhar, assoprar, lamber. Não pode ser gel beijável que contém açúcar, parabenos, não pode. Tem que ser inclusive, você tem esse gel aí, você não tem esse gel para vender aí? Mostra para o pessoal aí. Vamos deixar aí o WhatsApp depois. E tem lá, quem quiser adquirir. E já chegou do SOS também? Tem lá no Já chegou, já chegou. Esse aqui é um dos mais procurados, né? Que é um gel beijável. Não sei se vai dar para ver aqui, mas tem lá no nosso site, tem no nosso e-commerce. E ele é um gel que, quando aplica uma gotinha, ele é próprio para tirar o cheiro e o gosto. Então, ele tira aquele cheiro forte, aquele gosto forte, e deixa com um gosto e um cheiro muito bom. Ele é próprio para isso. Pode ser usado, pastor, para um beijo na boca, um beijo nos seios, aonde quiser, mas ele pode ser aplicado no genital. Diferente, pastor, de balinha. Uma vez uma paciente contou, falou assim, eu uso uma balinha house. Não pode, porque contém açúcar. E também, a balinha, conforme ela vai derretendo, ela vira uma lâmina. Então, pode cortar ali a glande, que é uma região muito fininha, né? E não pode nada que contém açúcar também. Então, o gel beijável ajuda muito. Mas, vou dizer, viu? Nós, mulheres, precisamos entender que se é um ato, um momento, que dá prazer para o outro, e que se não te custa nenhum preço físico ou emocional, vale a pena. Porque é uma carícia, é tão rapidinho, você não vai ficar meia hora ali. Tão rapidinho, é tão importante para o homem, sabe? O homem se sente amado, valorizado, acolhido sexualmente. Agora, uma outra questão que eu acho que é a grande preocupação de muitos homens é quanto à qualidade da ereção depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos, diminui a qualidade da ereção do homem ou não? Pastor, nós vamos ou envelhecer ou morrer. Eu sempre falo essa frase porque é a realidade. Então, envelhecendo, tudo vai mudar. Nossa produção de colágeno, nossa circulação sanguínea vai mudar. Agora, 50 anos é um homem muito jovem. Nós consideramos jovem esse homem, né? De 50 a 60 anos é uma idade sexual super saudável. Aliás, tem homens nessa fase que, quando estão fazendo atividade física e tudo mais, tem uma ereção melhor do que na fase dos 30 a 40 anos. Agora, o que tem que avaliar num paciente? Vai perder a qualidade de ereção? Vai, gente, e tá tudo bem. Não tem nada a ver. O sexo é a pornografia suja e nojenta que levou o sexo para o genital, que idolatra um pênis grande, duro. Isso é coisa do inimigo. Deus nos criou um corpo que vai enrugar, que vai envelhecer, que não vai ser perfeito e tá tudo bem. O que um homem, seja de 50, 60 ou mais idade, tem que ficar atento? Antes de preocupar com a qualidade de ereção, preocupar com a qualidade de vida. Esse homem dorme com qualidade? Quantas horas ele dorme? Esse homem faz atividade física? Esse homem tem um intestino que funciona? Pastor, se o homem soubesse a importância de evacuar todos os dias,
Então tem que beber água, tem que comer muita fibra, né? Esse homem, ele é um homem que faz exercício peniano. Ó, hoje está aqui comigo Tudão! É uma pelúcia, não é do inimigo, é didática e auxilia vários casais a serem libertos aí na intimidade, porque o conhecimento não liberta, né? Deixa eu colocar de cá. E a gente sempre ensina para os homens a importância, seja com 30, 20 ou 50 anos, de fazer exercícios íntimos, né? Um dos exercícios que a gente pode indicar para esse homem que está preocupado com a ereção, para todos os homens que vão ver esse vídeo, é o alongamento de pênis. Começou ali a namorar a esposa, passou a mão aqui, passou a mão ali, a esposa já está no clima, começou a ereção e tenta observar logo aquele começo de ereção. Faz um alongamento, faz o ok, vem na base do pênis e dá uma alongada nesse corpo cavernoso, levando 5 segundinhos para cada direção. 5 segundos contando, fazendo esses movimentos para melhorar o alongamento de pênis. Isso ajuda a ter uma ereção um pouco melhor. Cada caso é um caso. Agora, ó, tem que ver hormônios, pastor. Porque o homem que ele não tem, nunca foi ao endócrino, nunca fez exame hormonal, a tendência é, além de ter uma ereção, uma qualidade de ereção diminuída, é também de ter preguiça sexual, é também de perder a ereção. Às vezes quer, tem o desejo presente ali de ter ereção, mas a ereção não funciona. Então tem que ficar de olho nesses hormônios aí, que faz toda a diferença. Agora, na sua experiência ajudando os casais, quando um homem ele tem impotência sexual, existem hoje várias maneiras de resolver esse problema, inclusive até o uso de prótese, não é isso? Exato, exato. Ó, tem solução. Existe um homem que ele para de ter ereção, ele vive uma disfunção sexual, ou por diabetes, ou por envelhecimento, ou por alguma medicação, e ele tá tudo bem para ele, ele não quer mais ter uma ereção. Eu vou respeitar, apesar de não concordar. Porque eu acho que o homem, a gente está por cima da terra e não por debaixo dela. Sexo gera longevidade. Hoje tem solução. Então, hoje tem as medicações, né, que podem ser ingeridas apenas com prescrição médica, que é Cialis, Sildenafila, Tadalafila. Agora, veja bem, fica aqui um alerta, né? E compartilhe aí essa live, esse vídeo, esse podcast. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de homens morrendo, infartando nos seus 40 anos. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, porque simplesmente quis tomar um Viagra e não fez uma bateria de exames antes. Então tem que fazer os exames cardiológicos, Holter, ver como que está aí essa questão cardíaca, para depois tomar um remédio por ingestão. E com prescrição médica. Ariane, e não tem problema nenhum. Se o médico te receitou um Cialis, ó, riba nosso livro, porque tá tudo bem. Não tem nenhum problema nisso, não é do inimigo. O mesmo químico, né, que Deus usou para criar um remédio para diabetes, para prolongar os anos de vida, que é o Cialis. Aí a gente vai partir para outros meios. Por exemplo, um paciente que ele não pode com nenhuma medicação, Cialis, Sildenafila, enfim. Ele pode usar uma medicação intracavernosa, também prescrita pelo médico. É uma medicação que aplica direto no tudão, não dói, é fininha. O homem vai ter uma ereção como se ele tivesse 15 anos, a ereção chega a durar 2 horas, é uma ereção saudável, mas a ativação dessa ereção é direto no pênis. Então, não passa por todo o organismo. É uma medicação que você só consegue comprar ela com a prescrição médica, tá? Ela não é uma medicação de fácil acesso, mas existe e é uma ótima medicação. Uma outra opção também são as próteses, né? Que não existe um tipo, existe mais de um tipo. A única solução que não existe é quando amputa o pênis. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, que sofre de câncer de pênis, não tratou, não cuidou, e vai para uma situação de amputação, aí nesse caso, realmente, não tem como colocar uma bomba, porque normalmente a amputação do membro é a única coisa que não tem solução. Agora, até, pastor, se um homem sofreu um acidente de carro, né, tá repreendido em nome de Jesus, mas o homem ficou tetraplégico, tem solução, tem a aplicação, a gente hoje tem uma tecnologia muito legal. E aqui, no nosso Brasil, coisas que, sim, às vezes não foram criadas aqui, mas tem para nós aqui. Então, temos que procurar a solução. A impotência, nem usa mais esse termo, né? A gente chama de disfunção. A disfunção, no passado, era uma coisa que aprisionava a autoestima sexual do homem. Hoje, não.
O homem tem solução para voltar a ter ereção, para voltar a ter uma vida sexual de qualidade para ele e para a esposa, né? E o que os homens precisam entender é que não existe nenhum problema em você procurar ajuda médica. Eu tenho dito com muita frequência aqui, se eu precisar de um psiquiatra, psicólogo, urologista, eu não tenho nenhum preconceito, nenhum problema. Você está me entendendo? É a grande reclamação das mulheres. Meu marido não vai no médico, meu marido não busca ajuda. Por quê? Por quê? Todos nós, um dia, vamos precisar ou já precisamos. Todos nós. E você precisa entender que a medicina é dom de Deus. A medicina é uma bênção de Deus. A medicina está aí para ajudar a todos que precisam de uma solução para o problema. E hoje é como a Ariane disse, certo? Só se amputar realmente o pênis, aí não tem como você resolver isso. Agora, fora isso, você tem... Eu conheci um pastor que ele tinha mais de 70 anos e ele usava uma prótese e era feliz da vida. Feliz da vida e tinha uma vida sexual ativa, certo? Ele não teve nenhum problema em buscar ajuda para ser feliz e fazer a esposa feliz. Até já, pastor. Obrigada. Até já. Tchau, tchau, gente.